do Senhor. Sintam-se todos cumprimentados em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sola Escritura MZ, somente a Escritura. Subscreva-se ao nosso canal e partilhe o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e venham ao conhecimento da Palavra de Deus. Vim partilhar a Palavra de Deus neste dia com a vida de todos aqueles que me ouvem. Vamos ler, meditar a Palavra de Deus no livro de Romanos, aliás, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Assim diz a Palavra do Senhor. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Repito, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Todo aquele que é cristão se identifica com esta palavra. Aqui o texto nos fala de uma batalha existente entre a carne e o Espírito. Uma constante batalha. A carne está a falar da natureza carnal, da nossa natureza carnal, que se inclina ao pecado. E o Espírito, o nosso espiritual, o homem interior, que se inclina às vontades do Espírito. Então diz a palavra que a carne milita contra o Espírito e o Espírito também milita contra a carne. Essas duas coisas se opõem de tal forma que não façais aquilo que quereis. Há muitos que têm se inclinado nas vontades da carne. Muitos que têm seguido o desejo da sua natureza carnal e têm sentido remorso. Por quê? Que sempre eu caio no mesmo pecado? Por que eu sempre caio no mesmo erro? Por que não estou conseguindo me estabilizar? Por que não estou conseguindo permanecer firme em Deus? Sempre caio. Sou muito sensível ao pecado. Estou me inclinando demais ao pecado. Por que isto acontece? Isto acontece, queridos irmãos, quando nós nos afastamos das vontades do Espírito. Quando nós deixamos de nos inclinar para as vontades do Espírito e damos mais ocasião para as vontades da carne. Isso acontece quando nós deixamos de nos empenhar na vida de oração, quando nós deixamos de nos empenhar na obediência à Escritura, na leitura da Palavra de Deus. Isso acontece quando nós deixamos de estar em ambientes saudáveis espiritualmente, ambiente em que se conversa acerca da Palavra de Deus, encontro, comunhão com os irmãos. Quando nós nos desligamos desses ambientes, esses ambientes que trazem edificação para nós, nos deleitarmos mais para aqueles ambientes que não trazem nenhuma edificação para nós, nos deleitamos mais para as vontades da carne, nos apegamos mais às redes sociais, não temos tempo de permanecer na leitura da Palavra de Deus, não temos tempo de permanecer na vida de oração. Isso é que contribui, que torna o homem interior fraco, ao ponto de ele não conseguir resistir a um desejo carnal, a um desejo da sua própria carne. É isso que tem acontecido. Não que você não seja cristão, na maioria das vezes, mas sendo você cristão e se inclinando nas vontades da carne, isso torna-te sensível para qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de desejo carnal, você cair. Então, qual é a solução?
você sair no meio desta situação para que o espírito vença a carne no meio desta batalha. Porque aqui a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne também milita contra o espírito. E as duas coisas lutam, se opõem. Então, para que o seu espiritual vença, para que a sua natureza espiritual, neste caso, o homem interior vença, há uma necessidade de que você ande em espírito. Diz a palavra do Senhor: andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai em espírito. O que significa andar em espírito? Andar em espírito significa se deleitar nas vontades do Espírito. Significa se submeter à direção do Espírito Santo. Significa se submeter às vontades do Espírito Santo. O Espírito Santo reside dentro de ti e ele tem um desejo. E o desejo é tornar-te, é santificar cada vez mais, é direcionar a sua vida, é te tornar cada vez mais a imagem de Cristo, levar cada vez mais a imagem de Cristo, a estatura do próprio Cristo. Esta missão e a vontade do Espírito Santo na vida do crente. Tornar a vida do crente glorificar a Deus, glorificar a Jesus. Então, se nós não andamos em Espírito, se nós não nos dedicamos nas vontades do Espírito, não temos como vencer. Então, andar em Espírito é obviamente nos deleitarmos na vida de oração, é obviamente nos deleitarmos na vida de leitura à palavra de Deus, nos deleitarmos na vigilância, a obediência à palavra de Deus, que é muito importante. E não é só ser ouvinte da palavra, mas ser obediente da palavra, nos empenharmos na obediência da palavra do Senhor e permitirmos com que o Espírito Santo lidere a nossa vida, permitimos com que o Espírito Santo nos dirija e que Ele produza em nós o domínio próprio. Produza em nós o domínio próprio. Neste caso, temos capacidade de nos contermos a um desejo nosso, sermos capazes de nos contermos a um desejo da carne. E assim nós venceremos. Não por nós mesmos, porque pelas nossas próprias forças não temos como vencer esta batalha, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Quando nos deleitamos na oração, nos deleitamos na palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, abrimos o nosso coração para as vontades do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos guie, ouvirmos a sua voz, neste caso, da palavra do Senhor, que Ele fala cada vez, que Ele fala ao nosso coração, nos alertando a abandonarmos o pecado, nos alertando a não seguirmos certos caminhos, nos alertando, nos ensinando a forma como nós devemos nos portar. Então, é somente assim que nós podemos vencer nesta batalha. O nosso espírito pode se tornar resistente, firme, ao ponto de da carne não vencer contra a vontade do homem interior. Então, fortaleça o seu espiritual, fortaleça o homem interior com a palavra de Deus, com oração, com ambientes edificantes, com louvores, cânticos que adorem de adoração ao Senhor. Fortaleça-se em todos os momentos e vigie, e deste modo estarás vencendo as vontades da carne. E lembre-se, se você caiu, diz a palavra do Senhor, se confessares o seu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar. Então não permaneça caído, levante-se e volte para o Senhor. Levante-se e ore, levante-se, confesse o pecado, levante-se, arrependa-se, e Deus vai te receber e deleite-se nas vontades do Espírito, e assim tornar-se-ás um vencedor nesta batalha. Que Deus abençoe. Lembrando que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a palavra do Senhor no meu coração. Quer dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guardar a palavra de Deus no coração, seguir, obedecer a palavra de Deus é uma das chaves para não pecar contra Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.